Fala galera, beleza? Tô aqui com mais uma entrevista. Essa aqui é uma entrevista curtinha com uma brasileira que conseguiu, mais uma, né? Que conseguiu um trabalho no exterior e durante a pandemia, que é a fase que o pessoal tá meio, será que tem trabalho? Não tem? Oi, eu sou a Pamela, tudo bem? Bom, eu estou na Irlanda praticamente há 2 anos e vim de São Paulo, no Brasil. Morei 2 meses na Itália e depois vim para Irlanda. E aqui estou quase 2 anos. E Pamela, me conta um pouco, você veio pra cá 2 anos atrás pra ser uma intercambista, estudar inglês? Ou você veio trabalhar? Como é que foi esse começo? Não, eu vim com meu inglês cru e nu, como todo mundo. Eu tinha feito aquelas escolinhas básicas no Brasil, que todo mundo sabe que é super difícil. Então você entra e sai e não sai do básico, né? Devido a uma oportunidade que eu perdi no emprego, que eu tanto queria no Brasil, eu acordei e falei, bom, eu não sou amiga do inglês, mas eu vou ter que virar amiga dele, né? Ou eu viro amiga dele ou a gente vira inimiga eterna. Não gostava de inglês, né? Não gostava, não era uma coisa que... Eu falo um pouco de espanhol, eu já fiz 3 anos de espanhol, mas o inglês... E aí eu sempre nessa luta tentando aprender inglês. Aí quando eu perdi uma oportunidade no Brasil, por conta... Eu fiz um processo seletivo numa empresa grande, e aí quando chegou pra eu falar com o diretor e com o gerente, a moça do RH falou, e aí, como tá seu inglês? Aí eu, básico? Aí ela, não, eu preciso de alguém que tenha de pelo menos intermediária fluente, você não fala nada. Eu falei, não, meu inglês é básico e tal. E aí eu saí dali muito triste por ter perdido a oportunidade. O inglês sempre assim, aquela pedrinha no sapato da gente, né? E eu falei, um dia eu vou ter que Isso era no Brasil virar. ainda, né? Você já perdeu a Isso oportunidade no Brasil. lá no Brasil. Aí foi quando eu, com 30 anos, falei, ou eu vou agora, eu não vou nunca mais. Você não tinha um plano de sair do Brasil ainda? Não, até então, assim, eu tinha um sonho quando eu era adolescente, né, de fazer um intercâmbio, mas você sabe, a vida vai acontecendo, a gente vai se formando, trabalhando e ele vai ficando de lado. Só que sempre ficou aqui no meu coração, eu sempre querendo, né, ter essa oportunidade. E aí, quando eu conheci meu esposo muito cedo, eu descobri que ele tinha cidadania italiana, a família conversando, e um belo dia me deu na telha, eu falei, quer saber, eu vou dar um jeito nisso aí. Aí eu comecei a pesquisar, ver como que funcionava, fui atrás de todos os documentos, falei com a família inteira e tal. E aí nós fomos pra Itália. Aí na Itália, 2 meses, nós conseguimos tirar a cidadania e aí viemos para a Irlanda. Nós estávamos entre Irlanda e Inglaterra na época. Eu escolhi a Irlanda porque eu já tive muitos amigos que vieram para cá e falaram, olha, a Irlanda é mais fácil para você arrumar emprego, mais fácil para você trabalhar, tem muito brasileiro, nanana. E na Inglaterra o pessoal falava que tinha um pouquinho mais de dificuldade, e o dinheiro também era mais caro, né? O euro é um pouco mais barato que a libra. E aí foi por isso que eu decidi vir para cá. Quando seus amigos falaram assim, aqui é mais fácil e tal, foi realmente mais fácil conseguir um emprego aqui? Olha, pro meu marido foi, porque ele tinha cidadania no começo, né? Então ele já chegou aqui na primeira semana, ele estava empregado. Eu tive mais dificuldade porque eu vim como turista. E aí eu tive que dar entrada no Stamp For para depois eu poder começar a trabalhar. Só que nisso, o meu inglês era muito ruim, do meu marido também era, mas o meu era ruim também. E aí eu tive que fazer aquele processo que todo mundo faz, né? Estudar inglês, trabalhar em subemprego, pra aí depois se sentir confiante e falar, não, agora eu vou trabalhar na minha área. Porque eu também vim pra cá porque eu sabia que a minha área aqui era muito boa. Contabilidade aqui na Irlanda. Eu sou contadora, tenho 11 anos de experiência já na área. Eu achei interessante que você falou, bom, você já tinha experiência, mas você resolveu esperar seu inglês melhorar pra você ficar confiante pra aplicar pra uma vaga. Quando que você falou, agora eu vou me aplicar? Eu gosto de desafios e eu acredito que a gente não pode ficar parado, sabe? Eu tenho uma formiguinha que sempre tá ali me pinicando. E aí eu tava com 7 meses aqui na Irlanda, eu trabalhava de babá na época, o meu inglês era ruim, não era bom. Só que eu comecei a escutar muitas pessoas falando isso pra mim, não perde tempo, você tem muita experiência, aplica logo, não perde tempo. Aí eu comecei a ver seus vídeos, até que eu comentei seu vídeo. Tem um vídeo seu com uma recrutadora que vocês simularam entrevista por telefone. Edu, pra você ter uma noção, eu não conseguia entender uma palavra quando alguém me ligava no telefone. Foi o seu vídeo e de outros que eu fui seguindo no YouTube que foi me ajudando a abrir meu ouvido. Porque ela falava, tell me about yourself. Eu falava, o que ela tá falando? Eu acho que é um processo. O inglês, ele é um processo que você tem que se permitir dar a cara pra bater, né? Não ter medo de fazer cara de azulejo, como eu sempre falo pra todo mundo. Gente, aquela cara de azulejo, tá entendendo? Você não tá entendendo, mas você tá lá, entendeu? Então você tem que ter a cara de azulejo, você tem que dar a cara pra bater sim, tem que ir pra cima. Eu acho que é muito importante isso, não ter medo. Então eu com 7 meses, meu inglês péssimo, eu comecei a enviar currículo. E nisso, cada ligação que eu recebia, meu coração e acelerava e eu comecei a ficar desesperada, mas eu ia lá e atendia. Hello?
My name is Pamela, aquele inglês bem... E aí, cada vez que me ligava, eu tinha um script, porque você tem que escrever, né, o que você vai falar, você tem que se preparar. E uma palavra diferente que ela falava no telefone, eu anotava. Eu peguei todas as... eu consegui amigos, graças a Deus tenho anjos na minha vida, eles me entregaram vários livros e falaram, pô, estuda esses termos aqui que você vai ouvir falar desses termos. E aí eu pegava esses livros e ficava escrevendo o que era o termo e traduzindo. Pra eu entender, como eu já tinha experiência no português, pro inglês, a gente muda a terminologia, mas você consegue fazer essa equiparidade, né? Entender, ó, isso aqui significa isso aqui que eu uso no Brasil. Sim. E assim eu fui indo. Quando você for fazer essas entrevistas por telefone, você me comentou, né, que o vídeo ajudou bastante. É muito parecido com o que a gente fez na simulação do vídeo, com o que você efetivamente... Edu, porque as perguntas são as mesmas, né? Teoricamente, eles não mudam, eles vão mudar um pouco quando você começa a falar da sua experiência. E aí, talvez eles joguem mais uma perguntinha ou outra ali mais técnica, né? Que aí você também tem que estar preparado para isso. É um jogo ali, eu até brinco, né? Quando eu vou entrar em cena, eu falo assim, isso aqui é um teatro, eu sou uma atriz e eu tô entrando em cena, let's go do it. E deixa eu te perguntar, antes de você fazer essa entrevista, você tinha que aplicar para as vagas também, né? Então, quando você ia aplicar, você procurava usando o LinkedIn mesmo? Você usava alguma outra ferramenta? Era contato? No começo eu usei o LinkedIn, mas aí eu via que não estava me dando retorno, porque até então eu não sabia que a gente tinha que mudar a localização. Se você não muda a localização para cá, fica porque você tá no Brasil, então os recrutadores não te acham. Eu ainda estava aprendendo como mexer com as palavras-chave, e aí você tem que colocar as skills. E eu vi muitos vídeos, né, de recrutadores aqui do Brasil falando como que a gente tem que fazer. Então eu fui seguindo os passo a passo, mudando todo o meu LinkedIn, mudando o meu currículo, trazendo ele do português para o inglês, usando as terminologias que eu andei em vários LinkedIns para poder entender como que a galera fazia. Mudei a foto do meu perfil, que era horrível, isso também impacta. Então, assim, tudo isso você vai aprendendo, né? Step by step. O que me ajudou muito foi o Monster, foi uma ferramenta que me ajudou muito. Que ele é tipo aqueles aplicativos de namoro. Que você dá match, aí você pode escolher. Você lê lá e fala, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. E aí, quando você coloca eu quero, os recrutadores te ligam. E aí eu comecei a receber bastante ligação de recrutadores, de agências, né? E ali você vai treinando. Então, assim, era não ter medo, entendeu? É meter as caras e fazer acontecer, porque a história quem faz é a gente, né? E aí nessa você conseguiu um trabalho na sua área, né? Você comentou que conseguiu um trabalho numa boa empresa, inclusive uma empresa bem conhecida, né? Aí eu queria só dar um highlight aqui, falar de uma experiência que eu tive, porque eu acho que é importante pra quem tá em casa ver. Quando eu comecei a aplicar a minha primeira entrevista, eu lembro até hoje, eu consegui uma entrevista porque foi indicação de uma amiga minha brasileira. Ela trabalhava nessa empresa, falou, Pam, vem cá que o meu chefe quer te conhecer. E o meu inglês, Edu, era horrível, mas eu tava ali fazendo a cara de azulejo e falei, vou lá ver como é que é. E eu cheguei nessa primeira entrevista, eu fui péssima, o cara era de Galway, o accent dele era terrível, eu não entendia nada que ele falava, e eu tremendo. Então, assim, eu dei minha cara ali, eu sabia que eu tinha sido péssima, mas eu falei, eu tenho que ir, que é apanhando que a gente aprende. E aí eu saí dali já sabendo que eu não tinha passado, mas passou uma semana, esse dono desse escritório me mandou um e-mail. E ele escreveu nesse e-mail que eu tinha muita experiência profissional, sim, no Brasil, que eu era uma boa profissional, que ele não tinha dúvida disso, mas que o meu inglês seria uma pedra no sapato dele se ele me contratasse. E eu lembro do que aquilo foi um choque pra mim, porque eu falei assim, cara, pra que ser tão rude, né, escrever isso? Eu tinha explicado toda a minha história pra ele, que eu tava trabalhando como babá, mas que eu tinha quase 11 anos de experiência no Brasil, e mesmo assim ele quis dar aquela cutucadinha, né, pra falar assim, amiguinha, você tá ruim. Mas eu acho que foi bom, porque foi um empurrão, entendeu? Eu tinha duas opções naquele momento, ou eu desistia e falava, ok, ele tá certo, meu inglês é uma bosta, eu vou parar por aqui, ou eu usava aquilo pra me impulsionar mais ainda e falar, não, eu sei que eu sou capaz, eu vou até o fim. Aí numa dessas eu conheci uma brasileira, que hoje ela é minha amiga, muito querida, a Ira, e ela me ajudou a entrar numa multinacional aqui, ela me indicou, e aí foi quando eu entrei na UPS. Fiz a entrevista e entrei. Essa indica, então, uma outra coisa importante, né, que talvez, não devo tentar ênfase, mas essa coisa de conhecer pessoas também, né, você conhecer e a pessoa saber que você tem uma habilidade daquela área que pode ser útil para aquela empresa. É outra coisa que eu dou de dica, galera, entra em grupos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um órgão regulamentador da contabilidade que chama ICCA. Então, todos os brasileiros, quando vêm para cá, eles precisam entrar nesse site, fazer o cadastro, é tipo o nosso CRC do Brasil. Você entra, faz o cadastro e começa a fazer parte
parte desse membro de conselho contábil. E aí, quando você tá ali dentro, você tem que fazer algumas provas, são 13 provas no total. E nisso eu entrei no Facebook e comecei a seguir vários grupos sobre o ACCA, e eu consegui entrar, uma amiga minha que já tinha morado aqui me colocou dentro do WhatsApp, que era o grupo pessoal do ACCA. E ali um dia eu tava assim muito chateada e eu joguei a minha história no grupo, contei o que tinha acontecido nesse escritório, que o rapaz falou que eu era uma pedra no sapato dele, e falei, eu devo desistir ou eu devo continuar? Aí uma pessoa, que a gente sabe que nosso caminho sempre vai ter gente do bem e do mal, né? E uma pessoa com energia muito negativa me mandou assim, minha querida, se você não tem inglês, o que você tá fazendo aqui? Falei, nossa, eu fiquei chateada, mas aí o pessoal começou, não. Aí uma brasileira, que é a Ira, minha amiga, me chamou no privado e falou assim, olha, eu não te conheço, mas eu quero te dizer uma coisa, não desiste, que tem muita gente aqui que tá trabalhando que não fala nada de inglês, porque a nossa área é cálculos, é números, né? Dependendo do setor que você entra, você não precisa ficar falando, você não vai ficar fazendo palestra. Sim, é o que eu falo para as pessoas, programadores, né, designers, vocês trabalham com habilidades que não necessariamente são o falar, né, comunicar, mas é claro que é importante você saber se comunicar para ser entendido e entender. Sim, se você é comunicável, você consegue sim o emprego, entendeu? E aí foi isso que eu fiz, eu conversei com ela pediu meu currículo, gostou do meu currículo, mandou para a empresa, não tinha dado nem meia hora, o RH me liga. Só que era para uma posição superior, né, era uma posição de team leader. E aí, na época, jamais eu ia aguentar suportar uma posição dessa. Eu falei, olha, meu inglês ainda tá em processo, eu não me sinto confiante, mas se você tiver um nível 1, nível 2, né, level 1, 2, 3, estou aqui. Aí ela falou, vou deixar seu currículo aqui, a gente conversa então mais pra frente. Eu falei, ok. Aí passou mais umas 2 semanas e essa minha amiga era assim, nossa, vai abrir de novo e a gente vai aplicar, vai abrir, porque eu acho que é importante, Edu, você falar do network, a gente precisa de pessoas, a gente não é ninguém sozinho. Aprendi muito isso na minha vida, que a gente só chega onde a gente quer se a gente falar, né, e se a gente ter amizades. Ela foi e aplicou de novo, mandou de novo me indicando. E aí foi quando eu fiz a entrevista. Foi uma entrevista difícil, não foi fácil. Acho que foi a entrevista mais difícil que eu fiz na minha vida. Nem no Brasil eu fiz uma entrevista tão difícil, que era tudo em inglês. E eu tinha que falar. Então, assim, minha cabeça doía muito. O nível de estresse, fiquei muito nervosa. É diferente quando você tá falando em português, né? Você tem confiança ali no verbal. Como que é uma entrevista, o processo pra nessa área, né, de contabilidade? Então, a minha entrevista, essa entrevista particular, eu entrei na sala e foi, assim, 30 minutos de prova. Te entrega um papel, ela faz uma apresentação, entrega o papel pra você, fala, ó, você tem meia hora pra fazer o teste. Aí ali são perguntas técnicas, né? Como que eu contabilizo isso, como eu faço isso e tal. Depois ela falou assim, daqui meia hora eu volto com o gerente. E aí a gente vai conversar. Eu falei, ok. E aí eu ali, desesperada, aí eles entraram na sala. Adivinha, o accent dele era daquele jeito. Difícil de entender, aquele ovinho na boca e eu ali, firme e forte. Eu falei, eu vou conseguir. E aí eu tinha uma moça do RH que tinha me entrevistado, ela tava ali do meu lado. Então tinha horas que ele fazia uma pergunta e eu ficava com a cara de azulejo e ela via, né? Aí ela pegava e falava, porque o accent dela era muito mais fácil pra mim. Eu entendia tudo que ela falava. O que ele falava eu tinha dificuldade e ela pegou isso na hora da entrevista. Então ela fez isso 2 vezes. 2 vezes ela viu que eu não... Ele não achou ruim nem nada? Não achou ruim, super de boa. E depois no final nós brincamos, conversamos, soltamos piadinhas. É importante a gente também frisar isso, de deixar uma boa impressão de, né, não ser uma coisa tão formal, você fazer uma brincadeira, alguma coisa que você gosta de falar ali pra descontrair no final, galera. E aí eu consegui. Graças a Deus. Não acaba aí, né? Há quanto tempo você ficou nessa empresa? 10 meses. E aí, o que aconteceu depois de 10 meses? 2 meses na empresa, eu estava confiante que eu iria ficar ali um bom tempo. E a vida deve ter aquela caixinha de surpresa, né? Aí nós recebemos uma notícia de que todo o staff ia ser mandado embora, para redução de custo. Esse fechamento seria imediato ou você teria alguns meses para... Não, a gente foi avisado que a gente ia fazer um treinamento, porque toda a operação ia passar para a Índia. Então os indianos iam fazer o que a gente fazia. Até que deu os 10 meses, 6 de março foi meu último dia na empresa. E aí... Agora, desse ano. Desse ano. Bem no comecinho da pandemia. Bem no começo da pandemia. E eu tava, assim, desempregada, tava tentando aplicar já antes, mas não tava conseguindo nada com muito sucesso. Falei assim, bom, seja o que Deus quiser. Aí quando eu tinha feito uma entrevista na empresa, foi na outra semana veio o lockdown. E a empresa não tinha me dado nenhum retorno, né, até então. E aí quando veio o lockdown, eu falei, meu Deus, agora só Deus sabe quando eu vou conseguir um emprego, porque tudo parou, as empresas pararam. E nisso eu falando com várias agências já, né, já tinha comunicado os headhunters de que eu tava no mercado e aí já tinha umas 3 agências me ajudando pra ver o que ia dar. Aí uma dessas agências me arrumou essa entrevista que eu tinha feito
feito antes do lockdown. Eu achei que eu não tinha passado. Aí, quando foi na outra semana, me ligaram. Você entrou em contato com a agência e falou assim, gente, estou disponível no mercado e contratou um serviço? Só contratou por networking mesmo? Não, é porque isso é um negócio pra eles, pro Headhunter, né? Aí eles sabem da experiência, então eles sabem do seu know-how, eles sabem da sua capacidade, faz uma entrevista com você pra te conhecer, saber quem você é, e a partir disso ele coloca o seu currículo em evidência. Então, eu sabia que eu tinha um nível bom ali para trabalhar. Outra coisa que eu acho importante a gente fazer uma listinha das agências. Eu sempre fiz, eu tenho uma lista das recrutadoras de e-mails que eu mandava e que me contrataram para fazer, que são da minha área. Então eu fui lá e mandei para todos, estou disponível no mercado. Alguns eu liguei porque eu só tinha um telefone. Fui fazendo isso, esse network. Olha a coragem, hein, para telefonar, porque falar no telefone, para quem tá começando a falar inglês, falar no telefone para mim é o maior desafio que existe. É difícil. Então eu achei legal que você teve 2 tipos de networking que você citou já. O primeiro com contatos amigos, né, pessoas que são da área, você entrar nesse órgão regulamentador, que eu imagino que seja um dos primeiros passos, né, para quem quer trabalhar na área aqui como contabilidade. E aí esse segundo nível de networking, que é o networking de recrutadores, né, pessoas que você sabe vão recrutar para essa área. E geralmente como é que funciona para recrutador eles ganham uma comissão em cima do salário a partir do momento que você é contratada e depois um bônus quando você passa no período probatório. Uma maneira de eles ganharem dinheiro é com isso, né? Então quanto mais eles conseguem te vender e te apresentar para o mercado, melhor, porque para eles, se eles converterem você em uma contratação, eles ganham dinheiro. E você não precisa pagar nada. Então, para as pessoas que estão procurando trabalho, a melhor coisa para fazer isso. Né? Exatamente. E não ter medo, né, Edu? Não tem que ter medo e não tem que deixar ninguém barrar os nossos sonhos. Aí eu consegui esse emprego, tudo online. A gente faz treinamento remoto. Foi bem desafiante para mim, porque eu ainda tava com bastante dificuldade. Então, por você não conhecer as pessoas ainda, o accent no começo é muito difícil. Depois você acostuma, mas no começo, até você pegar ali, demora um pouquinho. E aí, graças a Deus, eu consegui. Hoje eu tô trabalhando de casa e tô indo 2 vezes por semana pro escritório. Quando eu falei que eu ia vir pra cá, que eu tinha uma carreira estabilizada no Brasil, eu trabalhava numa boa empresa, tinha um bom salário, meu apartamento, carro, muitos me taxaram de louca. Você tá doida? Você vai largar tudo isso aqui, vai pra fora do país pra virar babá, pra fazer faxina? Eu falei, vou. Porque a gente tem que pensar que a gente é, assim, uma florzinha dentro de um vaso. Quando o vaso fica pequeno, a gente tem que mudar a florzinha para um vaso maior. E assim é a vida. A gente tem que sempre estar procurando coisas novas, desafios novos. E tem que se mexer. E não ter medo. Não deixar ninguém parar você. Ninguém. Muito bom, gostei. Obrigado de novo, então, Pamela. Obrigada, galera.